Então, a cultura da mulher submissa era muito contundente nos dias, né, antigamente. Nos dias atuais, a gente vai discorrer sobre isso. Então, aonde nós chamamos de lar, antigamente era a prisão dessas mulheres. Inclusive, eu vou até trazer algo para vocês que acredito que muitas pessoas vão se lembrar. Eu não era nascida na época, mas não sei se você ouviu falar. O caso do Dock Street. Eu não lembro. Não lembra? Posso... Tá. Foi de quantos anos isso? 1876. 800 ou 90? Salvo engano, 1976 ou 1876, alguma coisa assim. Não, eu acho que é 976, okay. Salvo engano. Acho que o diretor, acredito que ele já tinha nascido. Falar. A socialite, né, Angela Diniz, ela foi assassinada pelo DOCA. Nessa data aí, vocês podem até pesquisar para a gente ver se está falando certo. E quando ela foi assassinada, o advogado de defesa do DOCA veio e utilizou-se da tese legítima defesa da honra. Essa tese, ela advém de uma fundamentação não só legislativa, mas cultural, de que alguns juristas, inclusive na época, entendiam que a mulher ter relações sexuais com o marido era uma obrigação. Então, ela deveria quitar esse débito, né, esse débito conjugal, digamos assim. E aí, eles sustentaram essa tese da legítima defesa da honra, foi acolhida e ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão. Eles alegaram que ela tinha traído, tinha, né, ocorrido o adultério, enfim. Tese acolhida, 2 anos de prisão. Esse caso aqui no Brasil, ele deu início a vários movimentos feministas da época, né? E, de certa forma, também teve uma comoção nacional, porque uma socialite conhecida, ela era maravilhosa, linda, nem me reporto aqui a padrão estético, mas como pessoa mesmo, se você pegar a biografia dela, é muito boa, inclusive. E aí, esses movimentos feministas começaram a acontecer. Foi daqui, foi dali, conseguiram um novo julgamento para ele e ele pegou a pena de 15 anos, né? Pegou essa pena de 15 anos aí. Atualmente ele faleceu em 2020, só que ele cumpriu a pena de 15 anos. Só que você percebe que precisou de uma mobilização de um grupo específico de pessoas, qual seja, mulheres. Não foi a mobilização da legislação, alguma coisa nesse sentido. Não, foi a mulher. Justamente porque, em razão dele ter usado uma tese jurídica, legítima defesa da honra. Essa tese, pasme excelência, é o que a gente usa bastante, ela só foi declarada inconstitucional em 2023, pelo STF. Então, se você for pegar aí o tanto de tempo, né, desde 81, que ele foi julgado pela segunda vez, até agora, 45 anos, 40 anos, até 2026, ou melhor, até 2023, dá 40 anos, salvo engano. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, e o que a gente tem? Esse crime praticado por ele na época era denominado como homicídio. Hoje é feminicídio, com aplicação de pena de 20 a 40 anos. Essa foi uma alteração legislativa, inclusive. Até peço desculpa se eu estiver falando de uma maneira técnica, mas é que essa parte, né, esses termos, eu preciso até trazer dessa forma mais técnica. E hoje em dia, né, a gente teve a alteração em 2015 da lei, que colocou no artigo 121A o crime de feminicídio, que é esse praticado contra as mulheres. Você falou uma coisa interessante, que é como a pessoa foi criada, né? A justificativa do como ela foi educada. Sim. Por exemplo, eu fui criada pelos meus avós. Então, eu tive uma educação diferente. Sim. Porque eles foram criados de determinada maneira, o qual passou para mim. Uhum. Então, eu tive realmente essa cultura educacional ali da base familiar mais reservada, mais... Enfim, e é interessante porque as famílias realmente elas seguem, né? Aí precisa alguém chegar, falar, não, para quebrar o padrão, né? Sim. Que a gente diz, o padrão ali da familiar, do pensamento, da cultura ali dentro da família.
Sim, e é engraçado porque quando existe essa pessoa, quando essa pessoa renasce ou quando essa pessoa nasce, né, para poder quebrar o ciclo, geralmente ela assusta as demais, Sim, seja no ambiente familiar ou seja em qualquer outro ambiente. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: ah, eu sou mulher, se eu ver outra mulher sofrendo, eu vou ter empatia. Eu não vou falar, mas quantas e quantas vezes que você olha para uma mulher, você tem um pensamento machista que você fala, poxa, de onde que saiu isso? Você, como mulher, para pensar, principalmente no mundo dos negócios, né? A gente sabe que tem muita conversa nesse sentido. E aí, quando você olha para dentro, você vê que aquilo faz parte de uma cultura. E o que acontece na maioria dos lugares que eu vou palestrar? As pessoas torcem o nariz quando eu falo de machismo.